Muito bem, pessoal. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui com a introdução a sistemas lineares. Muito bem. Então, o que vem a ser um sistema linear? Né? O que vem um sistema... então, deixa eu colocar aqui. Então, por exemplo, isso daqui é um exemplo de sistema linear. Né? O que ele tem, o que faz dele um sistema é o fato de você ter duas equações, certo? Então, a gente quer satisfazer as duas equações simultaneamente. E por que chama linear? Bom, é mais fácil explicar o que é o não linear. Né? O não linear é se você tiver alguma coisa ao quadrado aqui, ou se, por exemplo, você multiplicar z por y em alguma equação, certo? E aí você teria uma coisa que a gente diz que é não linear. Linear é caracterizado pelo fato das suas incógnitas, também chamadas de variáveis, estarem cada uma delas multiplicadas por uma constante, no caso aqui a constante é 1, aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é 1. Né? Então você tem as suas incógnitas multiplicadas por constantes e depois tudo somado ou subtraído. Né? Então isso faz o que a gente chama, é uma operação que a gente fala que é linear. Muito bem. E o fato de a gente querer satisfazer as duas equações ao mesmo tempo, tá? Faz com que a gente obtenha um conjunto solução que é diferente de cada equação vista separadamente. Então, se você olhar para uma delas, só uma delas, deixa eu apagar uma aqui, ó. Por exemplo, deixa eu pegar uma delas individualmente aqui, né? Então, se eu apago essa daqui, o que eu tenho é uma equação com três variáveis. Essa equação aqui, se eu quiser interpretar ela, o conjunto solução dela, né, o conjunto solução dela a gente vai ver que é um plano. Né, a gente vai trabalhar muito com planos e coisas no espaço. Tá? Então, isso daqui vai ser muito familiar para a gente como a equação de um plano. E como que a gente enxerga o conjunto de solução dos dois juntos? Né? Então, uma delas é um plano, a outra é outro plano. Então, a solução conjunta, geometricamente falando, é a interseção desses dois planos no espaço. Tá? Lembrando que a interseção de dois planos eventualmente pode ser vazia. Ok? Bom, em todo caso, a gente diz o seguinte, como é que a gente se refere a esse sistema aqui? Então a gente fala que esse daqui é um sistema, um instantinho só, a gente diz assim que é um exemplo de um sistema que tem duas equações e três incógnitas ou variáveis. Então a gente fala que ele é 2 por 3, tá? Então um sistema 2 por 3, tá? Duas equações, três variáveis. Que tamanho de sistema a gente pode ter? Bom, você pode ter qualquer número, na verdade. Você pode ter situações em que você tem muitas equações, muitas incógnitas. Tá? Então, valores inteiros aqui, o número de n, o número de equações, m, o número de incógnitas, e os sistemas podem ser grandes. Tá? E às vezes, você pode ter, como nesse daqui, você pode ter mais incógnitas do que equações. Tá? São úteis. Mesmo assim, são úteis sistemas que têm mais incógnitas do que equações. E às vezes, a gente também encontra situações em que você tem mais equações do que incógnitas. Tá? Parece meio estranho à primeira vista, mas acontece. Em todo caso, vamos em frente. A gente vai querer técnicas para poder resolver sistemas assim, discutir a solução deles. Ou seja, o que significa discutir a solução? Você conseguir classificar, fazer algumas contas e depois conseguir dizer, esse sistema tem
solução? Não tem solução. Tem infinitas soluções. Qual o conjunto de solução? Como se parece o conjunto de solução dela? Né? Descreva o conjunto de solução que às vezes pode ser um ponto só, ter uma única ou infinitas. Muito bem. Para isso, a gente vai precisar relembrar que a gente está sempre relembrar que as equações estão sendo resolvidas simultaneamente, tá certo? Então, a gente quer considerar todas elas simultaneamente. E a gente quer, por questões práticas, passar esse sistema, então é o mesmo sistema que tem ali em cima, transformar ele na forma matricial. Então, o que vem a ser uma forma matricial? Então, a gente vai escrever isso daqui, esse sistema, como um produto, usando a notação, usando matrizes, e a gente vai escrever ele como um produto de duas matrizes igual a uma terceira matriz. Como que a gente faz isso? Eu defino uma matriz 2 por 3, que é o número de equações pelo número de incógnitas, com a seguinte fórmula. Né? Eu copio os coeficientes que estão multiplicando as variáveis. Certo? Esses são os coeficientes. Essa daqui é chamada de matriz dos coeficientes. Eu tirei os coeficientes daqui, certo? Desses valores que aparecem aqui, certo? Bom, e a gente põe uma outra matriz, que é uma matriz 3 linhas por uma coluna, onde a gente coloca as variáveis, x, y, z. Tá? E aqui B é o vetor é uma matriz com os dois valores constantes. Então ela é 2 linhas por 1, certo? Então ele tem aqui 2 e 4, tá? Então é o produto de uma matriz 2 por 3 com uma 3 por 1 resultando numa 2 por 1, né? Isso daqui é correto, né? Quando a gente multiplica matrizes, a gente tem que ter essas duas dimensões internas aqui coincidindo, né? Com o mesmo valor, tá? Para poder definir multiplicação de matrizes. Se você fizer a multiplicação dessas duas matrizes aqui, da A com a matriz X, você vai obter uma matriz 2 por 1, que tem essa expressão aqui. Na primeira posição, na segunda posição você tem essa expressão, tá? E o que o sistema está dizendo é que essa matriz 2 por 1 resultante tem que ser igual a essa matriz 2 por 1 aqui, que representa o lado direito, ok? Às vezes, a gente também vai usar a matriz ampliada. Deixa eu escrever isso aqui do lado. O que seria a matriz ampliada? Vou apertar um pouco aqui para caber. A matriz ampliada é assim, você copia os coeficientes a matriz dos coeficientes, tá? E aqui eu coloco o vetor B, ok? Então é assim, essa daqui é a matriz, esse bloco aqui é a matriz A e esse daqui é a matriz B. Vai ser muito conveniente usar, então, essa separação assim, ou simplesmente montar uma matriz, que a gente chama a matriz ampliada do sistema, que tem todos os dados, todos os números, todos os coeficientes numéricos que a gente possa precisar para representar o sistema. Muito bem. Vamos fazer mais um exemplo aqui para colocar na forma matricial, identificar o tamanho dela. Então, essa daqui é um sistema, esse daqui é um sistema de 3 equações, né, 2 incógnitas. Então, a matriz A dos coeficientes é a matriz 3 por 2, dada por 2, 6, 5, 0, 1 e 2. A matriz B, que fica com as constantes do lado direito, ela está valendo 6 aqui, 1 aqui, 0 aqui. Essa daqui é uma 3 por 1, né?
E a matriz ampliada do sistema, então, deixa eu colocar aqui, opa, aqui. A matriz ampliada, então, vai ficar assim. Eu coloco 251,606, tá? Então é isso. Essa é a matriz ampliada do sistema. Por fim, essa daqui. Essa daqui é a mais bonitinha de todas, porque tem esse formato de escadinha. A gente vai utilizar isso daqui muitas vezes, tá? É o formato que a gente chama escalonado. Esse sistema aqui está escalonado, né? Então, eu vou colocar como é que fica a cara da matriz dos coeficientes. Então, a matriz dos coeficientes fica assim. Fica 1, 1 e 1, 1 e 4, e aqui 2. E a matriz ampliada. Então, a gente junta a coluna do lado direito. Então, eu fico com 1, 1, 1 e 8. Aqui 0, 1, 4 e 13. E aqui 0, 0, 2 e 6. Ok? Então, essa é a notação de matriz, o que a gente precisa para traduzir sistema linear para matrizes, certo? Então, a gente tem duas matrizes associadas, a ampliada, que inclui o lado direito, e a matriz dos coeficientes, ok? Então, a gente vai trabalhar com isso daqui. Vamos passar agora para escalonamento, onde a gente consegue ter essa técnica para uma técnica boa para a gente resolver o sistema, né? Que é o que realmente interessa, discutir ele, se ele tem solução, e obter a solução dele, ok? Vou dar uma pausa aqui na gravação, e logo eu volto. Próxima gravação tem a parte de escalonamento.